Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 49. Eu trago um tema nessa mensagem: insanidade, inimiga da bênção. Né? Não seja insano, é inimigo da bênção. Insanidade. Palavra de Deus, capítulo 49 de Gênesis, verso 1 até o verso 4. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Pai, essa é a tua palavra, e nós como igreja estamos aqui atentos para ouvir a tua voz. Fale conosco, Deus, pois te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Portanto, Senhor, somente a tua voz queremos ouvir. Fale conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, essa é a história do fim da vida de Jacó, o patriarca. Jacó, ele estava aqui dando uma demonstração do que iria acontecer no futuro. E por isso ele começa dizendo: depois chamou Jacó seu filho de ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, se reúnam porque eu tenho algo a declarar a vocês que irá acontecer lá na frente. Nós também estamos aqui nesse lugar, irmãos. Nós estamos na condição de filhos de Deus. Você é filho de Deus? Nós estamos aqui na condição de filhos de Deus. E filhos de Deus se comportam como filhos. Não é assim? Como é que se comporta filho? Como filho. Filho tem que se comportar como filho. Porque se o filho não se comportar como filho, certamente eles perderão a bênção do pai. Então nós temos que nos comportar como filhos para sermos abençoados pelo pai. Mas nós vivemos hoje numa época tão complicada, quando se fala em filhos que são obedientes aos pais. Nós estamos atravessando uma época muito difícil, irmãos, porque os filhos, eles têm demonstrado comportamentos não como filhos. O que a gente está vendo aí, que parece que o filho é que é o senhor da casa. É assim que nós temos visto. Nós temos visto casas no qual os filhos é que coordenam. É o filho quem manda. É a filha quem diz o que tem que ser feito. Então as coisas parecem que mudaram um pouquinho. Os filhos que com certeza estão perdendo o juízo, e nós poderíamos dizer que está ficando insano. Há uma insanidade muito grande. Se eu passar aqui e começar a perguntar um por um, eu vou dizer para você que a sua casa só muda o endereço da minha. Só muda o endereço. Porque quando a gente chama um filho, você já chamou seu filho? Quem tem mais de um filho aí? Levante sua mão. Mais de um filho? Tu já procurou juntar todos eles em uma hora só? Fulano, Beltrano, Zezinho, Unguinho, Luizinho, vem aqui. Já pensou? Com certeza, se o Zezinho, o Luizinho ou o Unguinho, um deles vai falar alguma coisa. Peraí, pai. Agora não dá não, eu estou ocupado. Não é assim. Será que eu estou exagerando, irmão? Será que é só a minha casa que é assim? Não é só a minha casa. Então a gente está vivendo uma fase muito difícil, onde nós olhamos filhos que não estão se comportando como filhos. Mas essa noite, irmãos, o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer reescrever a nossa história. Olha como Deus é bom. Deus nos traz aqui com um texto como esse para reescrever a nossa história. Esse povo aqui, irmãos, um dia eles eram escravos.
Eles não tinham nada. E no outro dia, eles eram ricos. Então Deus mudou a história deles. Assim como mudou a história daquele povo, Deus pode mudar a tua história nessa noite. Porque é o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Senhor. E esse verso primeiro, ele começa dizendo: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos. Ou seja, ele deu uma ordem. Ele não perguntou: olha, vocês podem vir aqui um minutinho? Ele não fez a pergunta como eu e você fazemos quando chamamos um filho. Fulano, você pode vir aqui um instantinho? Não. Ajuntai-vos. Ou seja, eu quero vocês aqui, porque eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Portanto, venham aqui. Sabe por que Jacó chamou os filhos, irmão? Porque ele era pai. Ele era pai. Ah, pastor, isso eu sei, ele era pai dos filhos, está certo. Então eu lhe pergunto, se ele era pai, como eu sou pai, e você também é pai, o que está faltando para mim e para você? O que está faltando para a nossa geração? Ele era pai, nós também somos. A diferença é que quando ele chamou, os filhos se reuniram. Os filhos estavam ali, atentos para ouvir o que o pai iria falar. Nós estamos diante de filhos, irmãos, que são chamados e que atendem ao chamado do pai. Isso é muito importante, nós gravamos nessa noite. São filhos que têm ouvidos para ouvir. São filhos que têm ouvidos e ouvem. Olha o que diz o verso 2: ajuntai-vos. Ele deu duas ordens. Primeiro ele disse: ajuntai-vos. Eles ajuntaram. Agora ajuntai-vos e ouvi. Ou seja, eu não quero que vocês se reúnam só aqui não, meninos. Eu quero que vocês se reúnam aqui e que vocês escutem o que eu vou lhes dizer. Então ele dá uma ordem para aquelas crianças, para aqueles homens. Eles estão dando uma ordem para os filhos. Eu quero destacar mais atenção nesse verso 3 e 4, irmãos. Olha o que diz o verso 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, que essa palavra ela corta para os dois lados, amém? Ela corta para aí e corta para cá também. Então eu já quero abrir um parênteses, eu também estou pregando para mim, ok? Então quando eu estou ministrando, não é só para você, é para mim. E se ninguém aqui receber a palavra, eu quero dizer, irmãos, que eu recebo para a minha vida. Amado, o que nós estamos percebendo hoje é que entra ano e sai ano, nós estamos vendo filhos que não se comportam como filhos. E depois, irmão, não adianta chorar o leite derramado. Depois que papai e mamãe baixar a sepultura, querido, preste atenção, não adianta chorar. Não adianta hipocrisia, derramar lágrimas. Então temos que cuidar é agora. Amém, queridos? Como vocês estão entendendo esse recado de Deus? Só um parênteses para nós entendermos. Entenda isso. Não adianta, depois que papai e mamãe baixar a sepultura, não adianta jogar uma terrinha lá em cima, jogar flor, comprar a coroa mais bonita, porque papai e mamãe não vai enxergar mais nada. Não vai ver o que você está fazendo. Portanto, é necessário que se faça agora em vida. É necessário que se cuide em vida. Mas, aqui está a história de um filho, marcado para ser uma bênção. Aqui está a história de um filho marcado para ser vitorioso. Ele começa dizendo para o filho, você já imaginou isso, irmãos? Um pai fala isso para o filho: olha, meu filho, você é o meu primogênito, você é a minha força. Você é a minha força, você é a primícia do meu vigor. Ou seja, eu tenho alegria, eu tenho força por sua causa. Você é o mais excelente altivez. Irmãos, que relatório esse homem está dando para um filho? O que ele está declarando a esse filho? Ele diz: você é o mais excelente em poder.
O que mais um filho gostaria de ouvir de um pai, irmãos? Meu filho, você é nota 10. Ó, você é o cara. Você é o cara. Uma atitude insana. Tirou do caminho da bênção e ele perdeu tudo que lhe era de direito. Pense um pouquinho nisso, irmãos. O pai faz uma declaração que qualquer um de nós, se ouvíssemos essa declaração vinda do pai, irmão, o mínimo que nós faríamos era derramar em lágrimas. Era abraçar o pai e falar: meu pai, muito obrigado, que o senhor reconheceu o meu valor. Você imagina o coração de Rubem quando Jacó começou a falar para ele: você é excelente, você é o cara, você é maravilhoso, você é meu filho, meu primogênito, filho, você é espetacular, Rubem, você é um espetáculo, maravilhoso. O coração do cara enche. Aí ele enche o coração e diz: eu sou isso mesmo, pai. Eu sou esse cara. Mas uma atitude, irmãos, tirou a bênção de Rubem. Aí o pai declara no verso 4: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Deus havia falado a Jacó, irmãos, que já era chegada a hora dele, e ele reúne todos os seus filhos. Ele reúne e ele chega para Rubem e ele dá essa declaração que ele seria o sucessor de Jacó. Você é o cara, você vai ser meu sucessor, rapaz, você é preparado para isso, para me substituir. Preparado para isso, Rubem, você é o meu filhão. Nenhum filho de Jacó teve tantos predicados quanto Rubem. Se você continuar lendo, você vai ver: nenhum filho, ele não deu essa declaração para ninguém, irmãos. Excelente, maravilhoso, não deu essa declaração para ninguém. Nenhum filho de Jacó era como Rubem, marcado para a vitória. Esse jovem, ele já nasceu marcado. O interessante é que ele já nasce marcado para a vitória. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 29, volta um pouquinho só comigo, mas não desmarca a Bíblia aí não, tá? A gente vai voltar nesse texto ainda. Gênesis 29, verso 31 ao verso 32, ele diz assim, ó: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Rubem representava, queridos, a justiça de Deus. Rubem representava a intervenção divina na vida daquela mãe. Era isso que representava Rubem para Lia. Porque Jacó, os irmãos sabem da história, Jacó amava muito mais a Raquel do que a Lia. Raquel era formosa, Lia não. Diz a Bíblia que Lia tinha os olhos baços, os olhos eram cansados. Você já imaginou, você olhar para uma pessoa, parece que ela está sempre cansada? Né? É horrível, era assim, exatamente assim que era Lia. Olha o que diz o capítulo 29, verso 16 ao 18. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, ou seja, cansados. Porém, Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava quem, irmãos? A Raquel. E disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então Jacó, ele não tinha nenhuma intenção em Lia. Os olhos de Jacó estavam focados em Raquel, porque ela era formosa, ela era bonita. Mas Lia, irmãos, ela foi oferecida por Labão, seu pai, a Jacó, no lugar de Raquel. Ela foi trocada pelo próprio pai. O pai, ele arma, isso foi uma armadilha, vamos chamar isso de armadilha, né? Jacó trabalha 7 anos por Raquel. No casamento ele leva quem, irmãos? Lia. Coabita com Lia.
Olha o que diz o verso 21 ao 27 do capítulo 29. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Imagina o susto, irmão. Olha para lá, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Então Jacó serve mais 7 anos a Labão, e agora sim ele recebe a Raquel. Essa foi a história de Lia. Então essa mulher era uma mulher sofrida, irmãos. Uma mulher sofrida, uma mulher que não era amada. O pai Labão, ele tinha autoridade sobre Lia. Portanto, ela era uma filha também obediente. Tudo seguindo a obediência, porque ela seguiu as orientações do pai. Deus tocou em Lia, irmãos. Porque ele, o nosso Deus, é um Deus justo. Portanto, Rúben é justiça de Deus na vida dessa mulher. Justiça de Deus na vida de uma mãe que não é amada, uma mãe que é humilhada, uma mãe que tem os olhos cansados. Isso é o que representa Rúben. Era exatamente isso que Rúben representava. E no final da vida, Jacó agora declara tudo que Rúben significava. Jacó, queridos, ele já havia feito uma comparação com os demais. E eu quero abrir um parêntese aqui: isso não é uma coisa correta. Ele colocou todos os filhos juntos e ele faz uma comparação. Se há uma coisa errada na família, é exatamente isso aqui, irmãos. Quando um pai compara um filho com outro: ah, o teu irmão não é assim. Ah, o seu irmão é melhor do que você. Ah, você é ovelha negra. O teu irmão não. Eu tenho orgulho do seu irmão. Há pais que são exatamente assim. Querido, depois também, pai, não chore o leite derramado, viu? Não vá chorar, ou então chore na cama, como diz o ditado, que lá que é lugar quente de se chorar. Esse verso 3 e verso 4, irmãos, ele é tremendo. Grava bem esse verso. Olha o que diz a palavra. Leia de novo comigo. Eu quero que você grave bem esse texto. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Grava bem isso. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Ou seja, já rebaixou ele. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Isso só poderia ter sido dito, irmão, se ele tivesse feito uma comparação com os outros irmãos, e foi exatamente isso que ele fez. Foi por isso que ele deu essa declaração. Jacó, ele diz isso no final da sua vida. E os outros filhos, eles ouviram exatamente o que Jacó estava falando. Então Jacó, ele dizia a verdade, ele não estava mentindo. Ele não estava mentindo com relação a isso. Isso foi dito na presença de todos. Na presença de todos os irmãos, ele faz essa declaração. Jacó está dizendo que Rúben, ele não tinha, depois ele diz: você é o maravilhoso, mas você é um descontrolado. Você é um desequilibrado, você é um impetuoso, você é um insano. Por causa da sua insanidade é que você perdeu toda a tua bênção. Deixou de ser abençoado por ser insano. Jacó está dizendo, amados, que Rúben é uma pessoa completamente desequilibrada. Quando ele diz que ele é como a água, é impetuoso como a água, é porque a água não tem controle. Quem é que consegue controlar a água? Ninguém consegue controlar. Ninguém consegue. A água, ela é exatamente assim. Ele está dizendo: você é um descontrolado. Rúben era um homem marcado por Deus para ser uma bênção e terminou muito mal. Rúben, ele tinha tudo, querido, para reverter a história.
porque esse homem foi marcado para a vitória. Justiça de Deus ele era chamado. E eu quero trazer essa palavra para você e para mim aqui na igreja. Muitas pessoas na igreja, irmãos, eles perdem a bênção por desequilíbrio. Muitas pessoas perdem a bênção do Pai por ser desequilibrado. Há pessoas que perdem a bênção de Deus por ser insano. E isso a gente vê muito dentro da igreja. Pessoas que já foram bênção na nossa vida, pessoas que já nos abençoaram, pessoas que já foram referenciais para nós e por um desequilíbrio perderam toda a bênção do Senhor. Nós vemos isto e eu creio que é por isso que Deus nos chama aqui. Deus nos chama aqui porque Ele não quer uma igreja desequilibrada. Ele não quer que você seja um homem ou uma mulher desequilibrado. Você está entendendo isso, querido? Sim ou não? Estamos entendendo essa palavra? O que o Senhor requer de nós? Equilíbrio, até o final da vida. Quantos creem que Jesus está voltando? Eu creio. Então fique firme até a volta de Jesus. Não perca o teu equilíbrio, não seja insano. Gênesis 35, irmãos, ele conta para nós o que aconteceu para que Jacó desse essa declaração aqui que feriu o coração de Rúben. Olha o que está escrito, quando ele diz, você profanou meu leito. Verso 35, capítulo 35, verso 22. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila. Quem era Bila? Concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Sabe o que Rúben fez, irmãos? Ele coabitou com uma das concubinas de seu pai. E no próprio leito do pai. Um erro gravíssimo. Além de não respeitar o leito do pai, ele não respeita a família. Ele não tinha respeito nenhum àquela família, àquela casa. Filho marcado para a bênção e perdeu tudo por ter tido uma atitude de filho bastardo, um filho insano. Uma atitude, irmãos, uma atitude. Você quer saber, queridos? Tudo que você fizer para Deus, faça bem feito. Você está entendendo isso? Eu vou fazer para Deus. A sua vida é para Deus? Se a sua vida é para Deus, tudo que você fizer, faça bem feito. Faça bem feito. Se a nossa vida é para a glória de Deus, tudo que eu fizer, tem que fazer bem feito. Procurar acertar. Pastor, e se errar? Se errar, conserta, meu irmão. Eu errei, pastor, conserta. Conserta. Esse homem não respeitou a família. Esse homem não respeitou a casa que ele morava, ele não respeitou o pai. E eu trago isso para nós aqui na igreja. Eu gostaria que você olhasse isso como servo de Deus, olhando a igreja, olhando a noiva do Senhor. Traga para a igreja. Há pessoas que são marcadas para serem abençoadas, irmãos, mas por causa de uma atitude insana, perde tudo. Aonde é que nós nos enquadramos aqui nessa história? Onde é que nós, noiva do Senhor, igreja de Cristo, aonde é que nós nos enquadramos nesse verso 4 aqui, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste o leito do teu pai e profanaste, subiste a minha cama. Aonde é que nós nos encaixamos? Amados, tem filhos profanando o leito do pai. Eu quero trazer essa história para dentro da igreja, irmãos. Eu quero me colocar como filho do Deus Altíssimo e convidar você a se colocar como filho do Deus Altíssimo, cujo Senhor está de olho na noiva. O Senhor está olhando a noiva. Ele está de olho em mim e em você. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos igreja do Senhor aonde quer que você coloque a planta dos teus pés. Mas a gente às vezes pensa que somos noiva do Senhor quando nós estamos apenas dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil ser igreja. Mas nós somos igreja em qualquer lugar. Aonde você coloca a planta dos pés, você é a igreja de Cristo. Então sempre que nós cometemos um erro, sempre que nós erramos, que nós cometemos um deslize, nós estamos profanando aquilo que é do Senhor. Estamos profanando. A noiva tem dono, irmãos. Você sabia que você tem dono? Você sabia que a sua vida é sagrada? A nossa vida tem dono. Essa igreja tem dono. Ah, já sei, é pastor Maurício. Não, querido.
Porque ele também tem dono. Não é ele o dono. O dono dessa igreja é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, o nosso Rabi, o nosso Rabone, o mestre dos mestres. Ele é o dono da igreja. Então a noiva é dele. Eu não posso profanar a noiva, porque a noiva é do Senhor. Aquele leito tinha dono. Foi exatamente isso que Jacó falou: Rúben, aquele leito tem dono. Essa pessoa que está do seu lado aí, querido, tem dono. Você não pode tocar nessa vida. Você está entendendo isso, queridos? Eu não posso tocar na sua vida. Você não pode tocar na minha vida. Porque a minha vida tem dono, a sua vida tem dono. O dono da nossa vida é o Senhor. Ele é o nosso dono. Nós somos servos dele. Tudo na igreja tem dono. Tudo. Tudo é tudo mesmo. Essa cadeira que você está aí tem dono, irmão. Você está olhando essa cadeirinha que você está aí? Então deixa eu abrir só um parêntese aqui. Não ponha chiclete debaixo dela, porque ela tem dono. Não tire nada do nariz e passe da cadeira, porque ela tem dono. Você pensou que eu estou brincando, irmãos? Vou falar de coisa aqui que você vai achar, para que falar isso, pastor? O papel higiênico da igreja tem dono, então não bota na tua bolsa e leva para casa. Tá rindo, irmão? É sério. A pilha lá de cima do relógio da igreja tem dono, aquela pilha que está lá tem dono, não leva para sua casa. Quantas coisas a gente pode falar, irmãos? Quantas coisas? Pastor, a Bíblia que o irmão esqueceu no banco tem dono, não leve para casa, não é sua, tem dono. Ah, é do irmão, não é do irmão, é do Senhor. Porque se a minha vida é do Senhor, se tudo nessa igreja é do Senhor, tudo que eu deixo aqui é do Senhor. Porque tudo que eu tenho, querido, é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Porque é Ele quem te concede o direito de ter. Estão entendendo isso, querido? De quem é esse altar, pastor? É do pastor Maurício, pastor Paulo, pastor Manuel. Não, não, é do Senhor. É do Senhor. Então você que sobe no altar, honre o altar que você sobe. Honre. Eu vou subir no altar. Eu vou louvar. Honre. Louve com honra. Porque é para o Senhor. Porque o altar é dele. Eu vou pegar o meu instrumento aqui, ó. Eu vou pegar o microfone. Eu vou pregar. Honre. Honre esse púlpito. Porque é do Senhor. Quantas coisas nós poderíamos falar, irmãos? Nós como noiva, nós não podemos profanar o templo. Nós somos a noiva de Cristo, e todas as vezes que eu chego à igreja e não tenho atitude de filho, sem ter temor a Deus, eu estou profanando o leito do Pai. Toda vez que eu chego na igreja e não tenho nenhum temor, eu estou profanando o leito do Pai. Chega na igreja, desligue o bendito do celular, irmão. Mas se eu chego na igreja, eu vou procurar se tem... será que tem Wi-Fi? Será que tem Wi-Fi? Ah, Wi-Fi, irmão. Você entendeu? Está entendendo o que Deus está ministrando a nós, irmão? Entende o conserto de Deus para a minha vida e para a sua vida? Será que tem sinal? Ih, está sem sinal de internet. E o louvor está rolando. O louvor está rolando, irmão. Aí está lá, sinal de internet, tá, game. Você está profanando aquilo que é do Senhor. Você está profanando o tempo, porque esse tempo que nós gastamos aqui, que essa porta se abre no horário do culto, desde a hora que ela fecha, esse tempo aqui dentro é do Senhor, não é meu, não é seu. Então o tempo que nós passamos aqui é para louvor e adoração ao nosso Deus. Pastor, eu vou chegar à igreja agora na sexta-feira, o que eu faço? Gaste o tempo com Deus. Gaste o tempo com Deus. Não gaste o tempo com a vida do outro, irmão. E domingo? Domingo não faça do pastor o seu frango de domingo. Não almoce ele. Você está usando, você está profanando aquilo que é do Senhor. Olha que palavra dura que Deus me deu. Irmãos, essa palavra é para mim também. Às vezes a gente fala tanta coisa, irmão. Joga tanta conversa fora. Olha os cuidados que Deus tem com essa igreja. Eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus pelo cuidado que Deus tem com essa igreja, irmão. Como Deus cuida de nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem filhos que estão fazendo coisas que até o diabo se envergonha, irmão. Eu estava conversando com o irmão, não é dessa igreja. Aliás, eu comentei com uma pessoa aqui da igreja, mas falei com outra pessoa de outra igreja. Falei, rapaz, hoje em dia o diabo não precisa entrar mais na igreja. Já não, sabe, irmão? Não precisa entrar mais. A gente tem uma maneira de falar assim, não, o diabo está dentro também, está perturbando, não precisa não, irmão. A gente perturba um ao outro sozinho, sem a presença do diabo. A gente fala um do outro sozinho, sem precisar do diabo. O diabo só deve ficar ali na porta, ali com a prancheta, sabe, anotando, olha lá, aquele ali está igual a mim. Ih, para aquele lá não deu atenção não, a palavra então está entrando por aqui, saindo por ali, está igual a mim, ó. Também não quero ouvir palavra não. Não precisa entrar mais na igreja. Assim como o Rubem, amados, nós também somos excelentes, e nós precisamos permanecer excelentes até o final. Assim como o Rubem. Essa palavra do Pai para Rubem é a palavra de Deus para mim e para você. Eu gostaria de ficar só nesse verso 3, amém, irmãos? Nós poderíamos ficar só no 3? Então nós poderíamos ficar, olha, o meu nome, ó, Paulo, tu és o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor. Que bom o Pai falar isso para mim. Que bom se ele disser, ó, tu és o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Pronto, fechou. Mas quando eu profano, ele continua, irmãos. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Você foi além dos teus limites, Paulo. Sabe, querido, Deus está falando isso para mim e para você aqui. Não vá além do teu limite. Deus coloca limite para mim e para você, meu irmão. O limite para mim e para você é o verso 3. Esse é o limite. Fique só no excelente. Fique só aqui. Se nós pararmos aqui, nós já estamos muito bem. Nós vamos ficar bem. Jacó estava falando para um grande público que estava ao seu redor, irmãos, que eram seus próprios filhos. Rubem era excelente, mas para o pai, ele era um profanador. Assim eu trago também para a nossa vida. A gente olha e diz, esse irmão é tremendo, rapaz, esse daí, esse quando faz, ele faz bem feito. Aí Deus olha e diz assim, é um profanador. Que palavra dura, irmãos. Que dureza. Ah, mas olha, eu vou participar da Santa Ceia, vai ser uma bênção. Aí o Senhor diz assim, vai, profanador. Pode participar. Mas pastor, então como é que eu faço? Se Deus diz que eu sou profanador, como é que eu faço? Arrependa-te. Arrependimento, irmãos, é o que falta para nós. Arrependimento. Porque se nos arrependermos, Ele é fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ah, querido, ainda bem que tem Jesus. Ainda bem que tem Jesus para mim e para você. Porque senão nós iríamos fechar a nossa história apenas com o verso 4. Você é impetuoso, você não será mais excelente, mas em Cristo tudo se faz novo, querido. E essa noite é a noite do conserto. É a noite que nós podemos parar e dizer para Deus, Senhor, eu preciso me consertar. A igreja é a noiva. E deve ser preservada, querido, a partir de nós. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Deus tirou a honra que pertencia a Rubem e entregou o quarto da sucessão. Olha o que Deus fez, tirou a honra dele e entregou para outro. Gênesis 29, 32 a 35, já estou terminando, tá, irmão? Segura só mais um pouquinho. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, não, querido, isso aí é. O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará esse meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. E lhe chamou o quê? Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz.
Sabe o que significa ajudar, irmãos? Louvor. Quem louva e adora, não profana. Quem louva e adora, cuida. A honra foi entregue àquele que significa louvor. E louvor é adoração. Adorar ao Senhor. Com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Adorar o Senhor limpos. Nós precisamos ser assim, irmãos. No capítulo 49, verso 9, verso 8 e 10. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Porque até o 7 nós temos a história de Rúben. A partir daqui, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão os povos. No versículo 1, querido, até o versículo 7, está falando de Rúben. No versículo 8 até o versículo 12, estende mais um pouquinho. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Aqui já está falando de Jesus, irmãos, olha que maravilha. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Rúben não teve comportamento de filho. Filho escuta, irmãos, filho obedece. Filho cuida e honra o que é do pai. Rúben era o cara, e ele terminou, sabe como, irmãos? Terminou muito mal. Leia comigo o verso 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Existem erros na vida, irmãos, que custam muito caro para nós. Rúben não sabia que era excelente por dádiva de Deus. E nós que estamos aqui nessa noite, nós somos o que somos, para a honra e glória do Senhor. Então, preserve tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Eu olhando essa história, eu me lembro da história de Sansão, que era um excelente. Sansão era exatamente assim. Era excelente. Ele era o cara. Homem que com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Com uma queixada de jumento. Homem que tinha uma força fora do normal. Mas o que aconteceu com esse homem, queridos? Esse que era o melhor de Deus, o consagrado. Até o dia que ele resolveu deixar de agir como filho e agir como um profanador. O que aconteceu com ele? Juízes capítulo 13, verso 3 ao 5. Eu já estou terminando. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Olha quem era esse homem. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, ele será um nazireu. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. No final da vida desse homem, nós sabemos a história. Ele se envolve com Dalila. Esse homem fica cego. Ele vira palhaço. Se você continuar a ler o livro de Juízes, que nós não temos tempo para isso, você vai deparar com esse homem cego e virando moinho. Ele virou palhaço. O que eu quero dizer para você nessa noite, igreja do Senhor, nós não fomos chamados para ser palhaço. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Eu vou repetir para você, nós somos servos do Deus Altíssimo. É isso que nós somos. Nós não somos palhaços, rodadores de moinho. Nós não estamos aqui para fazer graça para o diabo rir. Portanto, não profane a igreja, não profane a sua vida. Preserve a sua vida, querido.
Todos nós somos filhos, e filhos escutam, filhos obedecem, filhos temem ao Pai. Todas as vezes que nós quebramos os princípios de filhos, nós vamos perder muito. Todas as vezes. Quando eu quebro esse princípio, eu perco muito. Eu quero concluir essa palavra lendo com você de novo o verso 4. Leia de novo esse verso 4 comigo. Mas agora vamos ler junto, irmãos. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de seu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Não serás o mais excelente. Haja como filho, viva como filho, tenha uma atitude de filho, porque filho preserva, filho não mancha o nome do pai. E nós estamos aqui nessa condição, nessa posição de filhos. Se você é filho de Deus e entendeu essa palavra, querido, só resta uma atitude: ficar no verso 3. Ficar no verso 3. Dizer: Senhor, eu quero continuar sendo, aos seus olhos, excelente. Eu não quero ser chamado de profanador. Eu não quero manchar a tua igreja. Eu não quero manchar a minha vida. Você é a igreja do Senhor. Não mancha a tua vida. Jovem, não mancha a tua vida. Não mancha a tua vida. Você não nasceu para ser usada. Você nasceu para ser amada. Está entendendo isso, jovem do Senhor? Você nasceu para ser amada e não para ser usada. Há um negócio hoje que o negócio é usar primeiro. Parece até que é test drive. Mas isso não funciona na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor nós temos que começar excelentes e terminar excelente. Porque senão você corre o risco de perder a bênção do Senhor. Amém, queridos? Quando você entender esse recado de Deus, você pode dizer amém a isso? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Vamos colocar de pé, irmãos. Essa noite é uma noite de ceia, irmãos. Noite de Santa Ceia. Ah, pastor, o senhor falou tanta coisa aí que eu não vou nem participar da ceia. Aí você vai estar profanando mais uma vez. Porque o Senhor não disse para você não participar. O Senhor diz para participar. Ele diz para você se analisar primeiro. Ele diz: se analise. Analise o homem a si mesmo. Depois de quê? De analisar. Depois de reconhecer o quanto você profanou o templo do Senhor. Depois que você perceber isso, agora sim, Senhor, me perdoa. Se reconcilie com Deus nessa noite. E depois coma e beba do cálice. É isso que a palavra do Senhor diz, irmão. Não diz para a gente permanecer na profanação a vida inteira. Não fala isso. Fala: olha, se você caiu, levanta, se conserta. E vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Coloca a mão no teu coração. Apenas com um ponto de contato. Eu quero estar orando por você, meu irmão, minha irmã. Fale você no seu segredo, no seu calado com Deus. Cada um aqui sabe aonde errou. Cada um de nós sabemos aonde temos cometido os nossos deslizes. Cada um de nós sabemos, ninguém precisa nos acusar. Pai querido, teu filho está aqui, Senhor. A sua filha está aqui. Pai, mas nós estamos aqui na condição de filhos. E nós queremos, ó Deus, ser também considerados pelo Senhor como excelentes, Pai. Porque nós somos a menina dos teus olhos. E isso é um orgulho para nós, para a sua igreja, ser chamado de menina dos olhos. Ser chamado de noiva do Senhor. Ah, Deus, muito obrigado. Pai, perdoa-nos. Perdoa se em algum momento, Senhor, nós profanamos o teu templo, a tua igreja. Se em algum momento nós tocamos naquilo que era sagrado do Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa esse teu filho, essa tua filha, Senhor, que se chega aqui nesta noite, Deus, reconhecendo que precisa, Senhor, de uma renovação, de uma transformação. E o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é o Deus que renova.
Nós não estamos aqui para acusar, Senhor, mas sim para nos consertar nesta noite. Pai, conserta, Senhor, o teu filho, a tua filha. Estende, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, nesta igreja, Pai. Estende a tua misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ouvir uma palavra como essa, porque o Senhor tem cuidado de nós com amor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Que o Senhor abençoe a todos que se reúnem nesse lugar, em nome de Jesus. Amém.